Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer um teste sobre fermentação. Eu quero saber qual a influência do sal na minha fermentação, se ele interfere no tempo que a massa vai demorar para crescer. Para isso, nós temos duas maceiras idênticas, tá? As duas receitas vão ser feitas com a mesma farinha 101, água mineral da Coca-Cola, tá? Sal lebre e fermento Itaquara. Tá? Então são produtos normais encontrados no mercado. E qual é a intenção? Nós vamos colocar o sal no começo numa massa e no final na outra. Se o sal interferir na fermentação que nós acreditamos, ela vai ter um tempo mais lento para fermentar. Isso no final nós vamos verificar colocando uma amostra de cada massa dentro d'água. As duas vão afundar. Depois de um determinado tempo, a que tiver fermentação primeiro vai flutuar. Então nós vamos medir qual é esse tempo. Tá ok? Vamos começar lá. Para isso, estou com dois alunos aqui ajudando no curso. Um é o Eduardo de Sorocaba, o outro é o Daniel, que veio de Brasília. Tá ok? Então eles vão cuidar cada um de uma massa. Vamos lá. Aqui, ó, nós temos 100 gramas de sal em cada copinho. Então, nós vamos colocar agora. E o outro vai ser colocado depois. Aqui eu também tenho um leitor digital de temperatura, a laser. Marcando 28 graus, tá? A água está 23 graus. Nós estamos utilizando 5 kg de farinha e 3 litros de água. Ou seja, eu tenho 60% de hidratação. 100 gramas de sal. No fermento, cada tabletinho são 15 gramas. Okay? Voltado no chão. Então nós vamos diluir o fermento na água para facilitar. Então, a primeira etapa que nós pusemos sal e farinha numa, só a farinha no outro, e pusemos uma macieira para trabalhar para que ela solte a farinha, para que haja oxigenação, porque o fermento precisa pegar o oxigênio para ele produzir a reação que ele vai produzir e produzir o CO2. Então a farinha tem que estar sempre bem solta. Quem não tem macieira, utiliza uma peneira, isso é importante. Então está diluído o fermento, tá? Está todo liquefeito, tá? Então agora vamos colocar na macieira. Vou colocar mais água, para ficar mais diluído. Pode virar a garrafa inteira na macieira. Vira junto. Isso, pode ver na inteira. Não, não. Tem simultâneo. Põe na segunda garrafa. Pode ligar a macieira junto.
contar o tempo que nós estamos batendo só para ter essa informação. Vamos comparar a temperatura. 27,3 graus. Então são duas situações mais parecidas possíveis. Nossa ideia é que somente o momento de colocar o sal seja a diferença. Nós estamos nos aproximando de 3 minutos. Tá? Então o que nós vamos fazer agora? Agora com 3 minutos nós vamos ligar as duas mancetas. Pode ligar. Então 3 minutos. Quando eu estiver no 8, ou seja, daqui 5 minutos, eu vou religar. Esse tempo é para ver o desenvolvimento do fermento. Um com sal, outro sem. Aí com 8 minutos eu vou adicionar o sal para a gente sentir a diferença. E se eu colocar o sal agora, houve muito pouca diferença de tempo, não deu tempo do fermento despertar, aí não acredito que haja tanta diferença. Então vamos aguardar 5 minutos. Então vamos dar continuidade agora. Vamos colocar agora a segunda parte do sal. Então eu vou soltar meu relógio aqui. Vamos ligar as duas manceiras. Pode ligar aí. Vamos só aos poucos para cair a volta inteira. Vamos colocar o restinho de água no cantinho do carro. Agora nós vamos aguardar o ponto. As duas estão com 28. 28,2. 28,4. Então, continuam com temperaturas semelhantes. Agora vamos finalizar nossa massa, ela chama um ponto legal, tá? As duas estão bacanas. Vou mostrar como está. Está formando os lobos dela. Então nós vamos tirar uma amostra de cada uma. Elas vão ser colocadas esses dois vidros aqui, estão com água. « 24,6, 24,7. Tá? Então não há diferença, é a mesma água, vidros idênticos. Então vamos tirar uma amostra de cada um. Então aqui eu tenho duas massas com 50.
massas iguais. Regular, superfície igual, sem misturar os lados. Agora, simultaneamente, ajuda aqui o sal no início e sal no final, pega as duas. Ao mesmo tempo, vai. Então eles estão no fundo da água. Daqui a pouco, eu acredito que recebeu sal no final, o fermento conseguiu trabalhar melhor. Ele não foi atacado pelo sal. Nós estamos falando de fermento biológico fresco. Eu acredito que essa massa aqui, ela vai produzir as bolhas de ar de CO2 primeiro, com isso vai diminuir a densidade da massa, vai fazer com que ela flutue. Eu solto o cronômetro aí. Ó, eu bato na mão e não dá uma certa nisso. O que eu faço para ela dar uma certa nisso? O que? Para fazer ela? Agora, quem vai desenvolver o remate, encher. Então, pessoal, as duas bolinhas subiram, tá, as duas situações. Os tempos que nós tivemos foi 1h e 43 para a massa que teve o sal no final e 1h e 57 para aquele que teve o sal no início. Então deu uma diferença de 14 minutos em quase 2 horas. Não é tão grande assim, tá? Mas é uma diferença. Então a gente queria ter essa noção. Lembrando que nós usamos apenas 15 gramas de fermento fresco para 5 kg de farinha. Então foi uma coisa muito pequena, foi muito lento o efeito. Mas deu para ter noção. Foi bacana, a gente imaginava o que ocorreu. O sal no final, colocado separadamente, não interfere na minha fermentação. Sal no início interfere, ele retarda ela. Aí não é questão de qual é melhor ou pior, é o que você quer. Se você vai antecipar a sua massa e quer bater ela 2, 3 da tarde, você pode colocar o sal junto com a intenção de retardar essa fermentação. Se você também pode ser utilizado água gelada para retardar. E o oposto deixa ela mais rápida, ok? Obrigado.